Sejamos sensíveis, Senhor, com corações abertos e sedentos cada vez mais da Tua palavra. Obrigado, Pai, pela nossa vida, pelo nosso coração, sendo terras férteis, ao qual a Sua palavra vai germinar e vai dar fruto, Pai, porque as pessoas precisam Te conhecer. As pessoas precisam provar desse amor. As pessoas precisam, Pai, reconhecer o Senhor como o Senhor e Salvador. Oh, Pai, não existe palavras que nós possamos explicar o sentimento de ter essa paz. De ter essa paz, Pai. Obrigado, Senhor, porque em Teus braços é o nosso descanso. Aleluia. Nessa mesma reverência, você pode se assentar. Obrigada, equipe de música. Glória a Deus. Boa noite, queridos, graças e paz. Pode não parecer, mas é meio difícil subir aqui depois do que aconteceu agora embaixo. O céu desceu. Estou com as minhas carnes meio trêmulas, mas vamos seguindo. Nós estamos aqui para reverenciar o Senhor com as nossas atitudes, com a nossa vida, com aquilo que nós falamos. E nós não vamos fazer isso diferente hoje. Nós continuemos, a adoração já começou a partir do momento que nós chegamos aqui, a partir do momento que nós decidimos vir para cá, saindo no local de casa, a adoração ao Senhor já começou, amém? Antes de mais nada, abra comigo em Filipenses capítulo 2, por gentileza. Eu vou estar lendo na versão NVT, se você quiser acompanhar essa versão no seu aplicativo. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que se devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém. Até aqui. Luciene citou essa questão. André também citou sobre a obediência. E eu quero fazer uma pergunta bem pertinente. Quantos aqui desejam ser iguais a Jesus? 70% tem uns que estão assim, eu preciso morrer na cruz? Não precisa, Jesus já fez isso. Mas quantos aqui desejam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? É o que diz aqui em Filipenses. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E por que eu comecei a ministração por esse texto? Porque nós vamos falar essa noite de um assunto bem, mas bem amoroso. Amém? Amém. Faz cara de surpresa assim, qual é? Uau, diante dessa atmosfera da presença do Senhor, não tem assunto melhor para se tratar do que submissão e autoridade. Você se alegra com isso? Você ainda quer ter o coração com a mesma disponibilidade de Jesus? Amém. Glória a Deus. Então, essa noite nós vamos falar um pouco sobre submissão e autoridade. Vamos trazer alguns significados e algumas orientações que o Senhor trouxe nessa noite para a gente alinhar, afinar a viola, como diz o nosso pastor. Amém? Eu vou pedir para que vocês interajam comigo, porque eu quero que essa palavra realmente fisgue, que você veja um exemplo do cotidiano e fale assim, rapaz, isso aqui é submissão, isso aqui é autoridade. Quem que pode me dar exemplos de autoridades na nossa vida cotidiana? Ó, o marido. A esposa, o marido, quem mais? A justiça, policiais, os patrões, a mãe, os pais. Tem mais alguma autoridade? Pastor da igreja.
o líder. Acabou? Ah. As mulheres, né? A gente que manda mesmo. Mas repara como a autoridade está inclusa, está enxertada, está vivendo diariamente conosco, seja aqui dentro da igreja ou seja fora. Ah, Elaine, eu não trabalho, mas está dentro da sua casa, alguém tem uma autoridade delegada sobre você. Então, nós podemos ver que todos nós passamos pelos dois polos, de submissão e autoridade. Ah, eu não sou submisso a ninguém, não. Quantos aqui são filhos? Pois bem, respondeu. Ninguém é filho de chocadeira. Então, se você é filho, você foi submisso, você é submisso aos seus pais. Amém? Então, todo mundo aqui já passou por esse polo de submissão e também pode passar por um polo de autoridade. Aqueles que se tornaram pais agora podem ficar acima dos filhos, né? Mas deixa para lá. Então, o significado de submissão, queridos, é sujeitar, obedecer, submeter ao controle de alguém. É algo que vem do coração, é algo de uma atitude filtrada ali. Já o significado de autoridade é de poder de escolha, influência, privilégio, poder de reger ou governar. Então, se tem uma pessoa que ela é líder, ela tem essa autoridade e ela vai ter alguns pré-requisitos para isso. Amém? Então, eu peço que vocês abram comigo lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantendo o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina a quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, suportam essa disciplina de Deus. Lembre-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, do nosso espírito, e assim ir obter vida. Versículo 10. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgam melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Você se animou com esse texto? Eu estou vendo alguns pais empolgados. Isso aqui tem a ver com submissão e autoridade? Começou até que leve. Sobre a disciplina de Deus comprova o seu amor. Que lindo. Mas quando começa a ler o decorrer da história, e nós entendemos que Deus ama quem Ele corrige. Então quer dizer que para que
eu entenda que Deus me ama, eu vou ter que passar por uma correção? Vai. Nós não somos perfeitos. E aqui diz, nesse texto, o escritor de Hebreus fala sobre o sacrifício de Jesus, a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo, nós não ficaremos cansados e nem desanimados. Afinal, nós nem chegamos a arriscar nossa vida. Jesus fez isso. E ainda pergunta, caso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus dirigiu como filhos dele, e ele disse, meu filho, quem é filho? Está falando conosco. Não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir. Falando de mim, eu não fico feliz quando eu sou corrigida. Esse é o momento de escutar e não julgar. Amém? Você fica feliz quando você é corrigido? Não é legal. Mas aqui ele diz, não desanime quando ele o corrigir. Significa que o sentimento vem, mas ele está nos dando uma orientação para que façamos ao contrário. No versículo 6 ele diz, pois o Senhor disciplina a ele quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Agora, quem não é pai, quem não é mãe ainda, só os pais. Vocês disciplinaram seus filhos? Sim ou não? Sim. Se arrependem? Não. Nossa. Ainda dá risada. Ainda. Tadinha, Giovana. Vocês disciplinaram, certinho. Mas teve uma idade certa para receber a disciplina, a correção, ou foi desde sempre? Desde sempre? O menino nem saiu da barriga direita, já estava levando correção? Queria dormir durante o dia, ficar acordado à noite, aí vocês tinham que ficar revezando. Já começa a declarar desde o ventre, né? Então, de maneira natural, vocês pais, eu na condição de filha ainda, nós percebemos que a disciplina tem que fazer parte. Porque se nós somos quem nós somos hoje, porque nós passamos por alguma disciplina. Amém? Então, o pai corrige ao seu filho, assim como o Senhor é o nosso pai, ele também nos corrige, porque Deus corrige a quem ele ama. Quando nós falamos sobre idade, queridos, que eu perguntei, desde sempre foi corrigido? Vocês concordaram que sim. Por quê? Precisa? Por amor? Correria risco de vida se não corrigisse? Enfiar o dedo na tomada? Não cabe. E a criança sabe disso. E aí ela procura um grampo. Entendeu? Ela sabe que o dedinho dela não vai lá no buraquinho. Mas ela começa a articular. Então, é necessário que, em todo tempo, independente do tempo que nós temos de crente, se nós nascemos hoje, se nós nascemos há 20 anos atrás, 30, 50, 60, é necessário passarmos por correção, porque isso é significado de amor. Continuemos. Versículo 7. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido, disciplinado pelo pai? Já ouviu? Ninguém conhece, vocês não conhecem ninguém na vida de vocês que não tenha repreendido o filho. É. Olha o pessoal puxando a memória. É conversa porque eu sou corintiana, eu estou aqui, viu? Eu fui corrigida. Queridos, eu trabalho em escola. Tem algumas pessoas aqui também que também trabalham em escola. Nós temos o dia a dia bem rodeado de crianças. Na minha escola passa cerca de 1.250 crianças por dia. Bem pouquinho. Quase nada. E nós conseguimos ver, queridos, a olho nu,
Aquelas crianças que são disciplinadas em casa e aquelas que não. É visivelmente, é gritante o comportamento. Aí você fala assim, rapaz, eu não falo muito não, porque eu pretendo ter filho para não dizer pagar a língua depois, né? Eu só olho. Mas eu vejo pais falando assim, se fosse meu filho, eu faria isso, isso e isso. Não, está com muita mão aberta. Na minha época, você já deve ter falado isso. Na minha época, não se chamava o pai de você, chamava de senhor e de senhora. Quando o pai e a mãe chamavam, não falava que é. Falava, senhor, estou aqui. Na minha época, era tornado como referência. E aí hoje, falando, quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se não tem disciplina, o negócio não dá certo. Como eu falei, é visivelmente o comportamento, as atitudes, que você fala assim, poderia ter sido corrigido dessa forma. Ele seria um pouquinho melhor. Se Deus não os disciplina como faz com todos os filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Eu sou perfeita. Deus nunca precisou me corrigir. Aprendi as coisas assim, num passe de mágica, com a instrução do Espírito Santo. Deus nunca brigou comigo. E nem ninguém. Sou filha de Deus agindo assim? Não. Porque se Deus não corrigiu, não é filho. Sinta-se feliz quando Deus te corrigir. Olha os amém diminuindo. Graças a Deus porque tratamos o nosso coração essa noite. Mas fique feliz quando Deus te corrigir, queridos. O sentimento vem quando o pai e a mãe nos corrigem, que a gente fica querendo bater o pé. A mãe vira as costas e faz... Ninguém fez isso, é só filme assim. Mas porque a gente não tem uma maturidade para reconhecer o cuidado. Mas se tratando de Deus, quando Deus nos corrige, é forma de amor. Ele não quer que nós passemos por perigos. Versículo 9. Uma vez que respeitávamos os nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, uns muito, outros poucos, um com a varinha, outro com a chinela, um só de conversar, o outro de castigar, mas eram disciplinados. Não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, de nosso espírito, e assim obter vida? Ei, peraí, se você obedecia a seu pai, sua mãe, que o máximo que eles poderiam fazer, vamos dizer assim, era lhe dar uma surra, era te deixar de castigo, era tirar o seu celular. Aí o Val me fala, nem celular tinha na época. Não tinha telefone, Val. Se aos seus pais vocês respeitavam, por que é que não respeita a Deus? Por que não obedece ao Senhor, que é Pai do nosso espírito, e assim obter vida? E no versículo 10 ele diz, pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Devemos ficar felizes, querido, quando nós passamos por uma correção. É totalmente controverso isso. Vou ficar feliz porque eu levei bronca? Para. Mas é satisfatório saber que estamos sendo cuidados. Que estamos ali vistos pelo Senhor. E diante disso, a obediência, ela é a submissão, uma complacência, a obediência sobre um ato, é a prática do ato. E sobre tudo que nós estamos falando, que remete à submissão à autoridade, seja ela terrena ou seja ela espiritual, existe a submissão à autoridade e também existe a rebelião. Alguém sabe o que é rebelião?
Não é do presídio lá, não, que você vê queimando os negócios. É uma forma que eles arrumaram. Mas rebelião significa falar contra, contradizer, opor-se por alguém, tipo, não quero ficar do lado. Recusar obedecer e declarar-se contra. Elaine, existe isso dentro da igreja? Ah, na nossa, não. Pela fé, Senhor Jesus. Rebelião, falar contra. Não gostei da roupa da irmã. Não usa, mas para de falar. São situações que muitas vezes nós não percebemos, mas que deixamos a rebelião querer crescer, como a erva daninha. Falou-se tanto no início do culto sobre o nosso coração, sobre limpar o nosso coração, sobre se purificar, sobre alinhar a sua vida se está em pecado. E muitas vezes a rebelião pode ser o pecado que está habitando. Não concorda com nada, fala contra, se opõe a todo mundo. Deus falou só comigo. Não preciso aprender, não. E nem preciso obedecer, porque eu sei o que eu faço da minha vida. É rebelião. É rebelião. E rebelião, queridos, só causa queda. Causa humilhação. Então, é hora de nós olharmos para o nosso coração e falar assim, eu estou respeitando, né? Filtrar. Direto. Com as pequenas coisas que acontecem. Porque, geralmente, queridos, nós tropeçamos em algo que nós não vemos. Em algo que é minúsculo. Não é comum ninguém tropeçar na geladeira. Você está vendo? Ela é grande. Mas um brinquedinho que está no chão, que você não reparou, a queda vem. Então, nós precisamos entender que existe uma bênção na repreensão. Totalmente controvérsio. Eu estou sendo repreendida, a mulher vem me dizer que é bênção isso, sim. Eu volto a afirmar, é o amor de Deus sendo manifesto para com você e comigo. Abra comigo lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Até aqui. Encerro aqui. Aqui está falando que toda a Escritura é inspirada por Deus. O Senhor que está falando conosco. Nós devemos crer nisso. E nós conseguimos aqui, dentro desses 2 versículos, ver, analisar 4 operações da palavra. A palavra de Deus veio para nos ensinar. Ela veio para mudar essa questão, trazer luz para a nossa vida. A palavra de Deus veio também para a repreensão, porque Deus ama aquele a quem Ele disciplina, a quem Ele repreende. A palavra de Deus também veio para a correção. A palavra nos corrige, amém? Amém. Quantas coisas achamos que estava certo, e quando nós lemos assim, ixi, isso aqui era pecado, ó. Vou deixar de fazer. Amém. Porque ela vem corrigindo. Ela é apta para corrigir. E a palavra de Deus também nos traz educação. Amém? Amém? É aquela coisa que fala assim, aquele povo crente é um povo educado. São calmos, serenos, sabe respeitar o outro. Não, pode passar na minha frente, por favor. Quer sentar? Educação. Então, vemos 4 operações que podemos extrair da palavra de Deus. Abra comigo ainda em Provérbios, se quiser colocar só na TV para a gente ganhar tempo.
Provérbios 3, versículo 11. Diz assim: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir. Versículo 12. Pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Poxa, Elaine, essa noite você só vai falar que Deus corrige a gente? Talvez seja necessário a gente ouvir que precisamos de correção e parar de ser crente mimado. Existe muito crente mimado, com o ego inflado, ao qual já está superior, já está quase chegando aos querubins. Sou a santidade em pessoa, mas muitas vezes o coração não está submisso, está rebelde. E quando aqui diz que o Senhor fala, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanima, não. É crescimento, é amadurecimento, é para viver uma nova fase. Pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Nós falamos sobre isso. Vocês falaram, corrigi meu filho porque eu queria o bem, porque eu não queria que ele passasse por algo que comprometesse a segurança dele. O nosso Pai Celestial age da mesma maneira e mais surpreendente, vamos dizer assim. Abra comigo lá em Romanos 15. Romanos, capítulo 15. Verso 14. Romanos 15, 14. Diz assim: meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Até aqui. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. E quando nós entramos, queridos, né, nesse contexto familiar cristão, quando nós entramos na situação de vida da igreja, a vida dos departamentos, aquilo que compõe o corpo de Cristo, muitas vezes o nosso irmãozinho do lado, muitas vezes nós mesmos precisamos de uma correção. Ó, ajeita isso, que legal. O Senhor falou comigo, vamos trabalhar sobre isso? Isso significa que nós estamos admoestando. Aonde admoestar é corrigir, repreender, advertir, censurar com brandura. É lícito admoestar os nossos irmãos. Agora eu vou corrigir todo mundo. É lícito? Eu vi, fez errado, eu já vou... Ó. Se alinhe, rapaz. Não. Para ver uma correção, é preciso estar cheio de bondade. Precisamos estar plenamente convencidos de que estamos cheios de bondade e que conhecemos essas coisas tão bem e que podemos ensinar ao outro. Nós não somos crentes, queridos, daquele que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Amém? Nós precisamos estar cheios de bondade, porque nós queremos ver o crescimento do outro. E ter propriedade para ensinar aquilo que viu que estava errado. Amém. Isso é ajustar. Isso é a repreensão bíblica, sabe? Aquela repreensão quando fala que o sangue ferve. Ninguém nunca passou por isso. Não é uma repreensão saudável. As palavras machucam. O comportamento, a atitude fere. Mas na repreensão bíblica, quando a bondade está presente no nosso coração e entendemos esse conceito, traz crescimento. Traz crescimento. Ainda em Provérbios 9. Provérbios capítulo 9, verso 8. Diz assim: não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio,
e ele o amará. Tem alguém que tem uma versão diferente da minha? Que esteja falando de uma forma diferente? Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Tem mais alguma? Deu para entender, né? Não se dê o trabalho de repreender uma pessoa vaidosa. Não se dê o trabalho de repreender um zombador. Não se dê o trabalho de repreender alguém que está fechado e não quer melhorar. Por quê? Porque ele vai te odiar. Ah, se mete na minha vida não, cabra. Vai cuidar da sua. Geralmente é esse tipo de frase que sai, viu? Não quero saber de conselhos. E a Bíblia diz, não se dê o trabalho de repreender. Repreendam, porém, o sábio, e ele o amará. Qual a diferença? Diga comigo, o amor. O sábio, ele entende de que ele precisa de correção, porque Deus ama quem ele corrige. O sábio, ele entende que a correção traz o amadurecimento e traz crescimento. Então, ele vai analisar e falar assim, poxa, chegou uma correção. Obrigada, porque eu vou melhorar nessa parte. É dessa forma, querido, que nós devemos receber a repreensão. Veja que lindo. Deus nos ensina como receber a bronca. Até sei agora quando eu recebi a bronca da minha mãe. Ainda estou na condição de ir submissa aos pais. Então, tem que ter esse coração amoroso, esse coração fértil, ensinável, para entender que não é uma perseguição, não é porque a pessoa não gosta da gente, não é porque não vai com a minha cara, mas é porque ela quer ver o nosso crescimento. Quando o pastor Joel fala, guarde o seu coração, também remete a isso. Precisamos guardar o nosso coração e entender de que nem tudo e que o mundo não gira ao nosso redor. Jesus é o centro. E nós estamos aqui para auxiliá-lo. Para fazer o seu reino conhecido, para pregar a palavra, para transbordar amor. E sobre tudo isso, queridos, nós podemos ver que a falta de humildade, quando a pessoa não quer ouvir, como falou, não se repreende um zombador, não se repreende uma pessoa vaidosa. A humildade, ela é uma das principais razões e problemas relacionados à submissão e autoridade. É aquele que não é humilde o suficiente para ouvir e aquele que não é humilde o suficiente para aprender. Eu não preciso disso. Eu sei fazer. É do meu jeito. Antes de passar para o próximo tópico, abre lá em Tiago. Tiago 4, versículo 2. Diz assim: querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. Elaine, o que isso tem a ver com submissão e autoridade? Tudo. Porque precisa haver uma purificação no coração. Precisa ter uma motivação correta. Aqui diz, querem o que não têm. Inveja. Até matam para consegui-lo. Olha o nível que chega. Eu quero aquilo, eu vou fazer o que for para eu conseguir o que eu quero. Inveja o que os outros possuem. Ah, eu queria tanto. Mas você queria para quê? Eu queria para quê? Ah, eu queria cantar tão bem. Queria não. Eu queria estar lá em cima, todo mundo me olhando cantar. Não é a motivação correta. Pode cantar desafinado para Deus mesmo. Baixo. As irmãs com a rebelião.
Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. No entanto, não têm o que desejam porque não pedem. Estão tão preocupados em parecer algo que esquecem de olhar a motivação correta que está dentro do coração. Ah, eu quero o que o fulano tem. Eu quero um carro igual, eu quero uma casa igual, eu quero um sapato igual, eu quero um emprego igual. Se ele for para o inferno, tu vai também? Aí você para, né? Não, vai igual. E aí é onde entra a questão de humildade. É reconhecer o que é preciso. Uma vez eu escutei um prelator falando que nem todo mundo vai ser milionário. Nem todo mundo. Porque talvez ele não precise desse dinheiro, ele precisa de outra coisa para executar os planos do Senhor. A humildade precisa estar enraizada no nosso coração. Então, para sermos humildes, queridos, colocamos um equilíbrio aqui. Diga comigo. Humildade não é pobreza. Fala mais alto para o seu coração ouvir. Humildade não é pobreza. Muito bem. Fulano se diz humilde, mas só anda de tênis de marca. Olha. O fato de estar andando de tênis de marca, de sapato de marca, ou descalço, fulano só é humilde porque passa fome, isso não é verdade. Humildade não é pobreza. Amém? Uma pessoa humilde deixa ser ensinado, mesmo quando domina o assunto. Quem aqui é muito bom de alguma coisa? Lá vem. Você é bom do quê, pastor? Me alimentar. Porque eu trabalho. Ele trabalha. Alguém tem uma profissão que se diz muito difícil? Lidar com crianças. Cadê? Concorda, né, Tia Nani? Algo que fala assim, nossa, eu preciso de muito estudo, porque eu me empenhei tanto, só eu domino. Médico, saúde, o pessoal da saúde. É quase um semideus. Né? Porque tem Deus, aí vem os semideus, porque já estudou anatomia, já sabe qual remédio, olha na cara do paciente, nem precisa perguntar o que tem, é carimbo, ó, pode pegar a receita, nem olha. É ressonância com os olhos. Essa pessoa precisa ser muito humilde para receber um não ou um conselho de outra pessoa, porque ela acha que domina. Não, eu sou referência. Oxi. Estudei, eu tenho 5 certificados, não sei de onde, mais 8 não sei do quê, 30 anos de experiência, e eu só tenho 25. A pessoa é o máximo. Mas se não tiver humildade no coração, ela não vai ter um coração repreensível. Então, a humildade, ela deixa ser ensinada. Uma pessoa humilde, ela se permite ser ensinada mesmo quando domina o assunto. Amém. Fulano, você sabe sobre isso? Rapaz, eu sei, mas pode ser que você me traga algo novo. Como é? Deixa acessível. Ser uma pessoa humilde, queridos, é dizer não sei quando não souber, viu? Luciane, sabe cortar cabelo? Não. Ufa. Ainda bem que ela falou que não. Essa falar não ser, ser sincero, é ser uma pessoa humilde. Não é vergonha para ninguém, nós não somos perfeitos, nem preciso saber de tudo. Graças a Deus por isso. O HD já está cheio. Dizer não sei quando não souber, ser sincero com o próximo. Isso faz de um coração humilde. Isso faz de um coração que recebe a repreensão. De um coração cauteloso. Um coração humilde, uma pessoa humilde prefere o outro em honra. Amém? Opa, pode passar. Só tem um pão só. Pode pegar, irmão. O café da manhã foi domingo passado. Eu dou honra ao outro. Eu não me coloco como principal. Uma pessoa humilde considera o nós. Nós estamos crescendo. Nós estamos avançando. Nós precisamos melhorar. Nunca
apontando o dedo. Você precisa, você tem, nós precisamos. Uns mais, outros menos, mas todos nós estamos dentro do mesmo grupo. Então, um coração humilde, dentro dessa questão de humildade que nós trazemos, primeiro que não é pobreza, não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você se alimentar bem, mas é pecado ter um coração duro. Amém? Abra comigo lá em Provérbios, capítulo 25. Provérbios 25, verso 27. Diz assim, na minha versão: não faz bem comer mel demais, nem é bom procurar honras para si. Bem simples, bem prático. Bem, corte rápido, Tramontina. Não faz bem comer mel demais, não. Quantos concordam? Se você não concordou, provavelmente você já teve vontade de fazer isso. Comer alguma coisa demais. Tomar todos os Yakult. Leite condensado. Acho que o Yakult era mais tentação, porque era pequeno. Ele ainda é, né? Vinha aquele fardinho com 6, assim, uma vontade de virar o 6 no copo. Mas sabia que a consequência vinha depois. E aquele que não escutava a mãe, lembra que a repreensão, a submissão sobre os pais, menino, não faça isso porque vai ficar ruim. Não coma bolo quente. Dá dor de barriga. Não faz bem comer mel demais. Nem bom procurar honras para si. Em outras palavras, quando nós juntamos, querido, a procura pela exaltação, baseada no orgulho, na soberba e falta de humildade, o resultado é a humilhação. Eu tenho todo o dinheiro do mundo, eu vou tomar todos os Yakult. Toma. Vai reinar. A humilhação vem depois. Nós estamos falando aqui de maneira natural, queridos. Mas quando isso inflama de maneira pessoal e de maneira espiritual, o peso também é maior. Nós estamos levando aqui não comer mel demais. Mas às vezes é não ser chato demais. Às vezes não ser impaciente demais. Ter um olhar mais humilde. Um coração mais alinhado com o que o Senhor quer. Não faz bem comparação demais. Não faz bem ter inveja. Não faz bem você querer que as pessoas só te enxerguem. Não faz bem. E nem é bom procurar honras para si. Nós damos honra aos outros. Nós somos humildes. Isso não presta para mim, não, porque eu estou sujeito à autoridade. Eu tenho poder? Vou ficar agora me rebaixando? Não. Lá em Romanos 13, 1. Romanos capítulo 13, verso 1. Diz que todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. Todos devem sujeitar-se às autoridades, porque todas elas vêm de Deus. Lembra que nós falamos que dentro da nossa vida existem pessoas que estão com o papel de autoridade no nosso trabalho, na nossa casa, na rua, dentro da igreja. Elas são autoridades, mas mesmo sendo autoridades, elas precisam se submeter a alguém superior. Amém? Através da autoridade, queridos, se estabelece uma ordem. Coloca-se uma ordem, porque imagine um lugar sem autoridade. Imagine uma casa sem uma mãe. Panela. Uma escola sem um professor, sem um diretor. Uma igreja sem pastor. Bagunça.
Precisa de alguém para colocar a ordem, mas não somos nós, foi Deus que colocou. Mas nós devemos ter um coração humilde, porque mesmo eu estando em um patamar de autoridade, eu sou submisso a alguém. O pastor é submisso ao supervisor dele, o supervisor é submisso ao presidente do nosso ministério, o presidente do nosso ministério é submisso a Deus. Veja que tem uma escala, e nesse ponto todo mundo entra como submisso. Ninguém escapa. E aí entra que o coração tem que estar alinhado. E aí entra que nós devemos receber bem a repreensão, porque é sinal de amor. Entra amadurecimento. Então, a autoridade, ela estabelece ordem. E nós usamos muito de exemplo a questão do guarda de trânsito. Todo mundo conhece já esse exemplo? Ele não tem força para parar um caminhão. Mas ele, estando fardado, com um apito na mão, ele para até avião. Por quê? Ele é sujeito à autoridade, foi dada a autoridade a ele. E a pessoa que está vindo, se não obedecer à sua autoridade, terá danos. Terá consequências. Da mesma forma, é nós como igreja. Se nós não obedecermos à nossa autoridade, se nós não formos submissos, haverá uma consequência. Porque Deus colocou? Não, porque eu decidi ir para o outro lado. É a tal conversa da mãe falar, vai fazer frio, leva o casaco. Vai ficar carregando nada, mau sol. Dá 8 horas da noite, a criatura chega a estar roxa de frio, o nariz já gelado. E aí fala assim, eu não posso espirrar do lado da minha mãe não, senão ela vai falar da blusa. Tem consequência. Ah, eu não vou obedecer o que o meu pastor falou não, porque eu não concordo. Submissão nem muitas vezes é concordar, mas é ter um coração disponível para fazer, é submeter a uma visão. É renunciar à sua vontade para fazer o do outro. Ah, o meu líder quer que a gente cante 4 músicas, ao invés de 5. Eu queria que cantasse logo 10. Eu estou falando de música, eu faço parte do grupo de louvor. Ei, mas não é, ele tem uma visão. Deus comunicou a nossa liderança sobre isso. E o nosso coração precisa se submeter a essa visão. Precisa renunciar, sim, à vontade para fazer o do outro. Queridos, ser submissos não é ser inferior. E muitas vezes o ego, ele está ali inflado, ele está com, vamos dizer, com um fermento na massa. Que muitas vezes eu não sou submisso porque vão achar que eu sou pequeno, que eu não estou valendo nada. Eu quero mostrar que eu tenho poder. É errado. Ser submisso não é ser inferior. E também não é sinônimo de obediência. Submissão, queridos, é atitude. Muitas vezes nós estamos obedecendo, mas lá dentro há a rebelião. Você pode carregar 5 cadeiras? Claro, posso sim, para já. E quando vira, aqui dentro, vai ser, rapaz, vou escolher outro. Deixando cara de quê? Os outros fazem bagunça, eu tenho que arrumar. Às vezes não verbaliza, mas esquece de que Deus olha a intenção do coração. Graças a Deus que o coração foi alinhado agora. Vocês ainda me amam? Então, submissão não é sinônimo de obediência. Às vezes olhamos para pessoas, olhamos para situações e falamos assim, nossa, fulano é tão obediente, tão submisso, mas só quem conhece o coração é Deus. Pode fazer tudo o que for pedido, mas se a intenção não for correta, não tem crescimento. Não tem amadurecimento. Não tem. Obediência é o ato que se pratica. E nós levamos que a submissão ela é absoluta. Não precisa haver questionamentos. Eu sou submisso. Mas a obediência ela é relativa.
aquilo que infringe a vontade do Senhor, aquilo que está contra as leis do Senhor, nós não devemos obedecer. Então, nós precisamos entender essa questão de submissão, ela tem que ser absoluta, não tem que ter dúvida. O meu líder, o meu chefe falou tal coisa, eu não concordo, mas eu sou submisso àquilo. Eu não começo a criar dissensões. Você viu? Fulano? Decidiu fazer assim agora, você concordou? Viu uma mulher? Não reparou, não? Colocaram uma bota feia naquele serviço. Ah, não, a gente devia se reunir para poder tirar isso daí. Não, tá achando que é quem aquele líder? E aí a Vilma começa a passar para outra. Você gostou da bota? Não, é horroroso, não combina com o meu look. Tem que trazer 2 sapatos. Porque não tenho coragem de sair. Mas está usando a bota. Tá bom? Tá ótimo, gostei. Eu não gostei, não. É nessas pequenas coisas que às vezes a gente não percebe que o diabo está agindo. Então, é possível ser submisso e obedecer? Sim. É possível ser submisso e não obedecer se infringe as leis do Senhor, se está contrário à palavra do Senhor. Não ser submisso e obedecer. Foi aquilo que a gente falou, com medo das consequências, é melhor obedecer. Minha mãe mandou chegar 11 horas em casa. Vou chegar, né? Porque vai que ela não deixa eu sair depois. Estou obedecendo, mas eu não estou com o coração submisso para isso. Eu não estou entendendo a finalidade. Não ser submisso e não obedecer. Rebeldia declarada. Eu não aceito, eu só obedeço a Deus. Se Deus falar comigo, eu faço. Se não falar, pode fazer o ribuliço santo, que eu não vou fazer. Ah, eu só obedeço ao meu líder. Eu só obedeço pessoas mais velhas do que eu. Pessoas mais novas querem mandar na minha vida. Eu tenho experiência, olha. É dar e vender. Não faço. Rebeldia declarada. Está sem ajuste. Está sem comando. Está sem respaldo. E submissão não é o mesmo que concordar. Se a Luciane falar que todas as meninas do louvor têm que vir de saia rosa, eu saio do louvor. Mentira. Aí, submissão. Mas se falar, submissão não é o mesmo que concordar. Olha, nós vamos ter esse vestimento, vamos ter esse uniforme. Ah, mas eu não gosto de usar saia. É o uniforme. Toda vez que você estiver escalada, você vai usar isso. Eu não concordo, mas eu vou seguir. Está alinhado aqui dentro. Mas eu não fico inflamando o coração das outras irmãs. Vamos fazer uma votação para usar calça? Bora, bora. Então, entendemos, queridos, de maneira prática, que a submissão não é fácil. Quem achou fácil? Submeter. Quando se fala que tem que guardar a nossa vontade para fazer a do outro, já está no limite. Eu preferia fazer churrasco do que comer lasanha. Mas fulano gosta tanto de lasanha. Vou fazer lasanha para ela. Eu gosto tanto de sentar do lado esquerdo do ônibus. Mas fulano gosta tanto. Tudo bem, ela senta, eu sento do outro lado. É questão de sofrimento, de renúncia. De deixar mais leve. De não frisar aquilo que você não concorda, mas ser submisso de coração. E o resultado de tudo isso é amadurecimento. Amém? Glória a Deus. Tem muita coisa, mas nós vamos seguir aquilo que o Espírito quer. Peço para que vocês abram comigo lá em Cantares. Cantares, capítulo 2. Verso 15. Com o celular é mais fácil de achar, né? Na Bíblia de papel, eles passam para lá, passam para cá, e a gente nem abre em Cantares. Mas Cantares, capítulo 2, o verso 5.
15, desculpa, versículo 15. Diz assim: peguem todas as raposinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor, a amada. Até aqui. Poético, não? Nossa, nem sabia que na Bíblia existia poesia, ó. Que lindo. Peguem as raposinhas, antes que destrua o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Sabe o que são essas raposinhas, queridos? Recadinhos do coração, conselhos. Essas raposinhas é que nós devemos ter cuidado com a soberba. As raposinhas são ligeiras, né? São ali por debaixo dos panos. Saem em tal horário para que ninguém perceba. Mas você sabe que ela passou por ali. Você olha, tem raposa por aqui. E elas vão lá e atacam e saem porque elas não querem ser pegas. Então nós devemos ter cuidado com a soberba. Ter cuidado com as raposinhas que inflamam o coração e que destroem o vinhedo do amor no nosso coração. Pois as videiras estão em flor, a amada. Para nós subordinados, queridos, eu peço que vocês abram em Salmos 41. Salmos 41, verso 9. Já estou terminando. Salmos 41, verso 9. Diz assim: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem eu repartia meu pão, voltou-se contra mim. É forte? É aí. Isso que a gente acabou de ler é bom? Isso traz o quê? Traição? Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava. Pensa no melhor amigo aí. Não vale falar Jesus. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem repartia o meu pão. André, é fácil repartir o pão? Você dá de todo o amor e a pessoa vai lá e pisa na bola com você? Voltou-se contra mim. Sabe o que é isso, queridos? Familiaridade. Ah, eu não sou submissa àquela pessoa, não, porque eu conheço até os defeitos dele. E começa a jogar no campo contrário. Começa a jogar no time ao contrário. Porque é muito familiar. Porque tem intimidade demais e começa a misturar as coisas. E começa a ficar inflamado, não sabendo que aquela pessoa pode ser uma autoridade. E eu começo a não considerar mais o que Deus faz na vida dela. A unção que a pessoa carrega. A unção que está destinada para ela. Por quê? Eu sei até o que ela faz. Ah, come de boca aberta. Eu gosto de comer de garfo, ela come de colher. Já se viu? Uma pessoa nesse patamar comer assim? Familiaridade pode trazer rebeldia ao nosso coração. Nós precisamos estar atentos a essas raposinhas. Põe para mim de novo o versículo, Vini, por favor. Isso mostra uma indignação e uma tristeza. Assim como o André falou que Jesus pediu aos discípulos para que intercedessem junto com ele. E depois ele fala, nem uma hora vocês conseguiram. É Salmos 41, 9, Vini. Nem uma hora vocês conseguiram orar junto comigo, interceder. Era uma frustração, era algo que falasse, poxa, eu confiava. Isso aqui também é. Até o meu melhor amigo, quem eu nunca imaginei. Quem eu confiava e com quem eu repartia o meu pão. Se eu tinha um pão, nós tínhamos um pão. Nós tínhamos metade.
voltou-se contra mim. Ele almoçava comigo, ele viajava comigo, trabalhávamos juntos, estávamos em todos os departamentos juntos, participávamos de evento, tudo isso, mas chegou uma hora que aquela pessoa foi levada à traição. Familiaridade. Precisamos nos atentar quando esse sentimento chegar, para que não cegue os nossos olhos e não faça que nós não reconheçamos a unção que está na vida da nossa liderança. A unção que está na vida daqueles que estão delegados de autoridade, daquele a qual nós devemos respeito, daquele a qual nós devemos ter uma compaixão e honra. Devemos nos atentar a isso. E para finalizar, Provérbios 22, 4. Pedir para o grupo de louvor subir, por gentileza. Provérbios 22, 4. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. A humildade e o temor ao Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. Você quer ter vida longa, queridos? Humildade e temor ao Senhor. Queremos riquezas para que vivamos bem, naturalmente? Humildade e honra ao Senhor. Queremos honra? Dê honra a quem merece honra. Humildade e temor ao Senhor. Quando nós falamos sobre submissão e autoridade, nós precisamos ter humildade e temor ao Senhor. E isso nos irá trazer à nossa vida riqueza, honra e uma vida longa. E eu quero que essa frase, queridos, que eu vou dizer agora, ecoa bastante. Não existe nada mais bonito, ou nada mais que nós possamos fazer que seja tão bonito do que um coração submisso. Quando nós não colocamos o eu na frente e servimos com amor. E entendemos de que Deus ama aquele a quem Ele corrige de maneira mais leve, porque eu quero crescer, porque eu quero amadurecer, porque queremos ver o amadurecimento, o crescimento dos nossos irmãos. Não existe nada tão bonito quanto um coração submisso. Graças a Deus que Deus já tratou nós desde o início. Quando nós levássemos uma bronca agora, a gente vai rir. Amém. Eu estou em crescimento. Amém? Peço que você se coloque de pé. Você foi edificado essa noite? Amém. Devemos ter um coração submisso, leal e humilde. Independente de qual fase e de qual posição nós estamos. Jesus, ele estava aos céus. E nós começamos a palavra lendo sobre como teve a intenção dele. Tenham vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que não, sendo Deus, submeteu a ser como os homens. Deixou todo o poder. Deixou a sua glória e desceu para ficar no mesmo patamar dos pecadores. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um coração humilde, um coração amoroso, um coração que entende e que não fica desejando o mal e que não fica inflamando ou se deixando ser inflamado. Nós somos responsáveis pelo nosso coração. E nós devemos ter responsabilidade com aqueles que nos rodeiam. Amém? No reino do Senhor, no corpo de Cristo, não tem a história de que o que importa é a minha vida e o resto eu deixo para lá. A vida dele também importa. O que eu faço interfere diretamente ao meu irmão, interfere diretamente a quem vive comigo. E nós fazemos isso quando nós temos um coração submisso. Muitas vezes os créditos não virão para a gente,
Muitas vezes, o tal do reconhecimento, assim, poxa, mas eu fiz tanto. Mas quando o nosso coração está alinhado com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, essa é de uma maneira mais leve e eficaz. Sejamos submissos não aqui dentro dessas 4 paredes apenas. É fácil ser submisso quando você está vestido de crente. Naturalmente falando. Quando botamos aquela roupa de crente, é muito fácil exercer submissão. Mas nós devemos mostrar, em todo lugar ao qual nós estamos, de que um coração submisso ao Senhor nos traz riqueza, nos traz uma vida longa, nos traz honra. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu direcionamento, pela Tua unção. Obrigado, Espírito Santo, por conduzir conforme o Teu querer. Obrigado, Pai, porque o nosso coração deseja mais de Ti. Obrigado, Senhor, porque nós não deixaremos com que as pequenas coisas nos tirem do foco. Obrigado, Pai, por cada família representada aqui. Por cada um que vai provar da sua bondade através das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua unção, pelo Teu cuidado. Afinal, o Senhor nos ama. O Senhor corrige apenas quem o ama. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício de amor, pelo Teu coração sábio e humilde. Que tenhamos, Pai, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento de um coração humilde e submisso. Assim Jesus subiu ao monte e te falou a sua verdadeira vontade. Se possível, passa de mim esse cálice. Ele não queria sofrer, mas ele foi submisso. A visão que o Senhor tinha, que nós tenhamos essa clareza no nosso espírito e no nosso coração. Para que não venha a minha vontade se fazer presente. Para que o nós seja mais forte. Para que o coletivo seja mais intensificado. Nós te rendemos graças, Senhor, em nome de Jesus, por todo o seu amor e sua bondade. Amém. Aproveitando, se você sente no seu coração que precisa se achegar ao Senhor e que essa humildade se fez presente e você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se por algum motivo esteve afastado dos caminhos do Senhor e deseja retomar, deseja fazer essa declaração e falar: Senhor, eu quero voltar para Ti com um coração submisso, com um coração limpo e puro. Se você está aqui nessa noite e quiser receber essa oportunidade, pode estar vindo aqui na frente. Se você também ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com evidências em falar em outras línguas, ser revestido do poder que faz a nossa vida de uma maneira mais leve, porque temos o Espírito Santo conosco. Se você deseja ser batizado no Espírito Santo, esse convite também é para você. Pode estar vindo aqui na frente, nós iremos te auxiliar nessa questão. Amém? Graças a Deus. Leve isso, queridos. Não existe mais nada bonito do que um coração submisso. Amém?